E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Quizards. Olha só, já pararam para pensar por que tem lugar no Brasil que é cheio de morro e outros que são retinhos parecendo um campo de futebol? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa aventura para desvendar os segredos por trás das paisagens incríveis do nosso país. Bora lá? É isso mesmo. Das praias lá do Nordeste até as serras aqui do Sudeste, o Brasil é, nossa, um mosaico de paisagens. Mas a grande questão é, o que será que molda tudo isso, hein? A resposta, gente, está numa palavrinha-chave, relevo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, bora começar pelo básico, né? Para a gente entender de vez as paisagens do Brasil, a primeira coisa que a gente tem que saber é, afinal, o que é esse tal de relevo? Pensa assim, ó. Imagina que a superfície da Terra é uma folha de papel toda amassada. Sabe? Aquelas partes que ficam mais para cima, as que ficam mais para baixo, as áreas mais retinhas. Então, tudo isso junto é o que a gente chama de relevo. Ou seja, é o conjunto de todas as formas da superfície do nosso planeta. Montanha, vale, praia, tudo, tudinho mesmo. E olha que interessante, uma característica super marcante do relevo brasileiro é que ele é formado, na maior parte, por altitudes baixas e médias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem por aqui aquelas montanhas gigantes, sabe, com o pico cheio de neve, tipo a Cordilheira dos Andes, que fica aqui nos nossos vizinhos. E isso, gente, muda tudo. Influencia desde o caminho que os rios vão seguir até o clima de cada região. E para ajudar a gente a botar uma ordem nessa variedade toda de formas, um geógrafo chamado Jurandir Ross, ele criou uma classificação que, olha, é uma mão na roda. Ele dividiu o relevo do Brasil em 3 tipos principais. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Beleza. O primeiro tipo, e também o que mais tem no Brasil, são os planaltos. Pensa neles como se fossem umas áreas bem altas, umas mesas gigantes de terra, sabe? Com topo mais ou menos plano. Muitas serras que a gente conhece, tipo a Serra da Mantiqueira, na verdade fazem parte de um planalto bem grandão. Depois vem as planícies. Bom, se os planaltos são altos, as planícies são o contrário. Áreas bem baixinhas e super planas. Elas se formam com o acúmulo de sedimentos que os rios ou o mar vão trazendo, sabe? Aquela faixa de areia da praia onde todo mundo corre e brinca? Então, aquilo ali é um pedacinho de uma planície. E para fechar o trio, temos as depressões. Pensa numa bacia ou numa tigela. As depressões são tipo isso, áreas que são mais baixas do que o terreno que está em volta. É como se fosse um mergulho suave na paisagem, sabe? E a superfície delas costuma ser plana ou um pouquinho inclinada. Ok, como os planaltos são os que mais aparecem no mapa do Brasil, eles merecem um foco especial, né? Então vamos explorar um pouquinho mais essas terras altas gigantescas. Partiu? E olha só que legal, não existe um tipo só de planalto não. Depende muito de como ele se formou. A gente tem, por exemplo, os planaltos basálticos, que vieram de rochas de vulcões bem antigos. E tem também os planaltos sedimentares, que foram se formando com um acúmulo de sedimentos, camada por milhões e milhões de anos. Um exemplo bem bacana é o Planalto Meridional, lá no sul do Brasil. Ele não é uma coisa só, toda retinha, sabe? Pelo contrário, é uma paisagem cheia de variações, com picos mais altos, com serras, com aqueles morros mais arredondados que são super comuns por lá. Outro planalto que é importantíssimo é o Planalto Central, que pega ali Minas Gerais, Goiás. Essa área mas tão importante que ganhou o apelido de Caixa d'Água do Brasil. E por quê? Porque é lá que nascem muitos, mas muitos rios que depois vão abastecer várias outras regiões do país. Incrível, né? E já que a gente está falando de altura, é num planalto que fica o teto do Brasil. O ponto mais alto de todo o nosso país é o Pico da Neblina. São quase 3.000 metros de altitude. Ele fica lá no norte do Amazonas. Bom, a gente já subiu lá nas terras altas, então agora vamos descer um pouquinho? Bora conhecer melhor as planícies e as depressões, que são as peças que faltavam para completar o nosso quebra-cabeça do relevo brasileiro. E quando o assunto é planície, o Brasil tem uma que, gente, é famosa no mundo todo. É um verdadeiro tesouro da natureza. É claro que a gente está falando da planície do Pantanal. Ela é simplesmente a maior planície que alaga do mundo todo. O que isso significa na prática? Que todo ano, quando chove bastante, uma parte gigante dela fica coberta de água. Isso cria o cenário perfeito para uma quantidade absurda de animais. Jacaré, capivara, onça-pintada, é um espetáculo. Certo, agora vamos falar das depressões. Um exemplo que todo mundo precisa conhecer é a Depressão Sertaneja, lá no Nordeste. É uma área com um jeitão bem próprio, sabe? E um clima que não tem igual. Olha só que conexão incrível.
Por ser uma área mais baixa e por estar cercada por planaltos que acabam bloqueando a chegada da chuva, a depressão sertaneja tem aquele clima semiárido, bem quente e seco. E por causa disso, surge uma vegetação que é única, a caatinga, cheia de cactos e plantas que aguentam a seca. Perceberam como uma coisa leva a outra? O relevo influencia tudo mesmo. Muito bem, depois dessa viagem toda por planaltos, planícies e depressões, chegou aquele momento, a hora de testar o que a gente aprendeu. Todo mundo pronto para a hora do quiz? Vamos lá, primeira pergunta. Quais são os 3 principais tipos de relevo do Brasil de acordo com a classificação do Jurandir Ross? Se a resposta foi planaltos, planícies e depressões, mandou bem demais. Segunda pergunta é bem rapidinha. Qual é o ponto mais alto do Brasil? É o Pico da Neblina. Acertou de novo, ótimo. Terceira, qual é aquela planície gigante que é a maior área alagável do mundo e cheia de bicho? Ah, essa tava fácil, né? É a nossa incrível planície do Pantanal. Show de bola, pessoal! Arrasaram no quiz! Agora a última pergunta é para todo mundo responder aí nos comentários, combinado? Qual é a forma de relevo que mais se destaca aí onde vocês moram? É um lugar cheio de morro? É tudo retinho? Fica perto de alguma serra? Conta pra gente. Ah, e se ficou qualquer dúvida, pode mandar aí também que a gente responde. E aí, curtiram essa nossa aventura pelo relevo do Brasil? Para não ficar de fora das próximas, já sabe, né? Segue o nosso canal, ativa aquele sininho para receber as notificações e, claro, deixa o like para dar aquela força. A gente se vê na próxima exploração. Até mais!